Meu nome é Django, é um prazer, né, ter vocês aqui comigo, conosco, representando a todos. E eu estou na casa há 5 meses, né, na época eu vim de São Paulo e fui para Marechal, porque eu tenho um trabalho com aconselhamento, faço parte de um projeto e fiquei alguns meses, logo no começo da pandemia, fiquei um período em Marechal. Então isso me afetou, a questão do isolamento, de não poder estar atuando, as escolas fecharam. Então tudo isso cria um sentido de prisão, de isolamento. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Um vírus novo, algo tão novo que assustou muitas pessoas. E isso me afetou bastante. E a Casa de Rankines, eu conversei com o Frei João, falei para ele sobre as dificuldades que estava tendo e fui acolhido na Casa de Rankines com minha esposa para me envolver, me relacionar e sair daquele momento de tanta fragilidade que eu estava vivendo. Então a Casa de Rankines, ela me deu essa possibilidade de poder, além de superar aquele fator psicológico, né, de negativo, justamente, eu consegui, através do espaço, me relacionar, conhecer outras pessoas e ter toda a questão do entendimento da minha vulnerabilidade, né? Inclusive eu até peguei Covid-19, fui pro CAS, eu dei até uma entrevista pro pessoal do CAS também. Então a Casa de Rankines me ajudou muito no sentido, né, que eu já tinha um medo da própria doença em si quando eu estava em Marechal e depois a confirmação da doença, né, que era o que eu mais temia. Mas graças a Deus estou curado e assim, como vocês já viram o espaço é uma casa de passagem, de acolhida que tem projeto para indicar, né, um caso de eu poder encontrar a minha própria autonomia, né? A gente tem essa consciência aqui, da onde nós estamos, só que nesse processo de acolhimento, né, de sair da situação de vulnerabilidade, retomar a questão social, né, a vida comum, né, isso leva um período de tempo. E é justamente essa característica da Casa de Rankines, né, dar essa possibilidade para os acolhidos, né, de poder se retratarem, fazer um inventário moral de si mesmo, retomar os seus sonhos, os seus projetos, a sua autoestima, que é muito importante isso, a questão da autoestima. E, né, a gente vê lá nos legados, né, no topinho da vida, né, caminhar com minhas próprias pernas, né. Mas assim, eu tenho um chamado, eu sempre estou, né, dizendo para os líderes, olha, eu gostei tanto do trabalho, me apaixonei tanto que eu nunca fiquei tão encantado com um trabalho como esse, que é um trabalho de porta aberta, é um trabalho de redução de danos, é um trabalho onde a gente conscientiza as pessoas, né, que as pessoas que estão acolhidas aqui, elas têm digamos, uma porcentagem de dependentes químicos, né, de pessoas que têm problema com adicção, né, com álcool e outros tipos de drogas, né, tem todo um aparato social, psicológico, né, voltado para suprir aí principalmente a questão da documentação também, que aparece muitos casos, né, de pessoas que vieram de um estado para outro e por causa, inclusive até da própria pandemia mesmo, né, acabaram se desencontrando por algum motivo da vida, e a Casa de Rankines tem toda essa preparação para nos ajudar. Bem interessante. Agora, em relação, você disse que foi para São Paulo e depois voltou para Marechal, mas assim, você é paulista ou é daqui Alagoas? Eu nasci na Bahia, mas eu fui para São Paulo muito novo. Também sou um dependente químico em recuperação, graças a Deus, né? E esse período eu já morei aqui em Maceió, fui coordenador de um grupo que se chama, não posso falar o nome, mas eu vou quebrar o anonimato, Narcóticos Anônimos, né? Então o programa e a minha boa vontade e algumas comunidades terapêuticas também, né? E a fé, que eu acredito muito em um poder superior, que para mim é Deus, né, fez com que eu pudesse ter eu tive uma recaída horrível aqui em Alagoas, né, sustentei o trabalho ainda por 8 anos, aí tive uma recaída, tive que voltar para São Paulo para retomar meu tratamento, e aí eu me reorganizei para poder voltar,
né? Inclusive eu fiz uma reorganização bem programada de 2 anos para poder voltar e poder atuar de novo como conselheiro. Só que aí veio a pandemia, né? E sim, então assim, essa minha retomada para Maceió, né, que já vai fazer eu cheguei aqui no final de janeiro. Então assim, e agora aqui dentro, né? Então assim, hoje eu me encontro em recuperação, né? Eu sempre tento trazer uma mensagem de reflexão para as pessoas que se aproximam de mim, né? Sem mensagem subliminar, sem apologia, né? Mas às vezes a gente aqui, somos obrigados a conhecer o outro automaticamente. E não é com 2 palavras que a gente conhece o ser humano, é com uma boa conversa. Mas aqui não, nós somos obrigados, né? Eu me sinto assim às vezes, eu tenho essa percepção que eu sou obrigado a conhecer o outro em questão de horas, para que eu possa dar o meu melhor em relação ao que é recuperação, né? Como fazer para que seja possível, cara, viver sóbrio e vencer aí a dependência química. Então meu propósito maior, né, em toda essa retomada minha é poder retomar essa minha atividade aí de conselheiro. Interessante. Agora, essa parte que o senhor falou foi bem interessante, que é a parte da autonomia. Que quando o senhor chegou aqui, o senhor que falou até na recuperação. Na minha visão, assim, ó, eu acredito que numa visão geral, a recuperação ela é, no caso, uma recomeçar a vida. Então, no caso, o senhor veio aqui, está com a esposa, o senhor tem filhos também? Não. Não, só veio com a esposa. Então. Isso. Mas ela é sua família aqui, né? Sim. Então, praticamente, na verdade, todos são irmãos aqui. Mas você está com a sua esposa. Então, assim, você está mais otimista, assim, agora em relação à fé que o senhor disse? Sim, muito legal você ter feito essa pergunta, porque é justamente isso, né? Não é que, além de tudo isso que eu te falei, em relação ao que eu posso, eu também estou vivenciando isso, né? Porque eu venho de um processo agora de 5 anos de luta, de sobriedade. Então, 2 anos são múltiplos anos. Nós consideramos que 2 anos seria o processo máximo da desintoxicação física, para não constar nada nem no fio de cabelo. Então eu também vivencio, né? A minha esposa não, ela nunca usou, ela não é adicta, ela nunca usou nenhuma substância que pudesse alterar o humor dela. Ela veio como um projeto de Deus na minha vida para poder me acompanhar. Abandonou a família, situações que ela vivia para poder estar junto e entender um pouco essa história. Então um presente que veio junto agora nessa minha nova oportunidade, né? E nós vivenciamos isso também juntos, né? Eu também estou aprendendo muito nessa minha nova caminhada, nessa oportunidade, né? Talvez uma última, né? Que eu vou fazer agora dia 7 de outubro, 49 anos, não tenho mais condições físicas de estar me autodestruindo, me automutilando, né? Então eu quero um dia fazer minha passagem, né, sabe? Essa passagem da vida, que é esse grande mistério da morte, de uma forma íntegra, cara, sóbrio, você entendeu? Com consciência, né? Pelo menos nos momentos finais, ter lembranças gostosas de coisas boas que eu pude fazer. É bem interessante, assim, agora voltando ao fato, assim, que o senhor falou. O senhor agora vai fazer 49 anos, né? Está chegando quase a meio século de vida, né? Então, assim, diante de tudo que o senhor viveu, de, assim, dependência química, de, assim, que você achou que tinha se perdido, mas, assim, em relação ao que você imagina, assim, quando o senhor se recuperar em relação à pandemia, você imagina, assim, sair com a mulher, adotar algum filho, algum cachorro, tá. né? É porque assim... O senhor disse também em relação ao conselheiro, né? Uhum. Também. Aí o senhor pensa assim, até montar um projeto voltado à dependência química também. O que o senhor tem alguns projetos em mente? Quais são? Sim, eu entendi. É mais ou menos assim, né? A recuperação ela é lenta, né? Inclusive nós costumamos dizer que a recuperação é de vida para toda a vida. Então, eu não preciso só parar de usar droga. Eu parar de usar droga é uma coisa, eu estou me abstendo. E aí vem um processo de abstinência, que é uma dor, né? Só quem passa pelo problema que sabe como é isso. E depois vem o outro processo, que aí sim a recuperação. Parei, me abstive, e depois vem o outro processo, a recuperação.
essa recuperação, ela vem junto moralidade, né? Novos conceitos, novos valores, novas crenças, né? Não sair da burrice dos mesmos erros. Então tudo isso é uma questão de tempo, né? E para que eu consiga ter essa ciência, essa consciência dessa transformação moral, né? Porque eu já parei de usar droga, agora eu estou vivendo um processo de recuperação. Por exemplo, a casa de Rankines aqui mesmo, né? As portas são abertas, né? Nós temos regras aqui, né? Aqui as pessoas têm autonomia de poder sair, mas a gente deixa bem claro, cara, se você sair, por favor, faça de tudo para que você não recaia. Porque se você voltar a recair, você não vai entrar. Então, tem essa questão. Então, parar de usar droga é uma coisa. Reformulação de vida, que é a recuperação, é outra coisa e a gente vai adquirindo com o tempo. E aí, como eu estou aqui na casa de Rankines, né, respondendo a sua outra pergunta, já há um período de tempo, eu fico pedindo a Deus, né, porque hoje eu não consigo mais ter uma vida comum de trabalho. Digamos, eu sou técnico em patologia clínica, né, então eu não consigo exercer mais minha função, porque eu tenho um chamado. Eu sinto claramente esse chamado dentro de mim. A minha família não entende muito isso. Então, assim, é como se eu tivesse uma consciência por que eu estou aqui. E a minha vontade é justamente essa, dar continuidade a esse trabalho, fazer aliança, poder ajudar vocês, né, projetos, tem trabalhos para fazer que seja voltado à questão da dependência química, porque todas as vezes que eu falo dessa problemática que envolve uma série de outros problemas sociais, eu estou me ajudando. Eu estou falando de algo que eu fiz, porque todas as vezes que eu partilho, que eu falo com alguém sobre os meus temores, os meus ouvidos, eles estão mais próximos da minha boca. Então eu sou o primeiro a escutar. Então eu tenho que ter uma coisa primordial para a recuperação, é a honestidade. Então eu tenho que ser honesto com minhas palavras, né? Para que isso possa crescer em mim e eu venha atingir cada vez mais tempo limpo. Agora, John, uma coisa que eu gostei muito do senhor é que o senhor fala várias vezes a questão da fé, do chamado. Então, qual o momento, assim, na etapa da sua vida que o senhor percebeu que, assim, um dia Deus existe? Deus chegou a você e deu esse chamado. Quando você percebeu que como esse chamado chegou na sua vida? Eu morei 6 anos dentro do centro de São Paulo, na Cracolândia. 6 anos vivendo lá dentro. Eu cheguei num estado de inanição aguda, desnutrição aguda tão alto que eu não tinha mais músculos, era pele e osso. Quando eu me machucava, não saía glóbulos vermelhos de dentro do meu sangue. No meu sangue saía só glóbulos brancos. E minha mãe e minha família atrás de mim, fazendo várias tentativas. E aí um dia eu achei que eu não... Sabe aquele dia mal? Fala, pô, hoje eu vou morrer, não tem mais motivo para eu viver. E aí eu usei uma determinada quantidade da substância que seria fatal mesmo, você entendeu? E realmente foi o que aconteceu. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, eu tive uma overdose. E aí, por estar tanto tempo dentro do fluxo e ser conhecido, como nós chamamos, né? O fluxo de usuários, ia passando uma ambulância na hora. Eles conseguiram parar a ambulância, UTI móvel, toda preparada com um desfibrilador. E aí eu passei por uma reanimação através de choque e adrenalina no coração. Então eu voltei à vida. Foi a partir daí que eu comecei minha caminhada de recuperação. E até assim... É Deus, porque uma coisa dessa, né, eu tinha... Por que eu voltei? Né, então assim, eu comecei... A princípio eu não entendia muito bem isso. Só que depois, com o tempo, essa consciência ela vai ficando bem mais clara. Por exemplo, a minha ociosidade, o jeito de eu falar do amor de Deus para as pessoas, né, tá colocando esses testemunhos que foram vários outros livramentos que eu tive. E as pessoas ficam assim, poxa, mas como? Aí eu tenho que atribuir isso a um poder superior, que é Deus. Eu concebo dessa forma. Não posso atribuir isso a um mero acaso, a uma mera coincidência, ou porque eu não tinha que morrer, ou porque... Você entendeu? Não. Eu atribuo isso a verdadeiros milagres mesmo, né? Como esse que agora, nesse exato momento, está acontecendo comigo. Eu, nessa minha sobriedade, dando uma entrevista para você. Isso é um milagre. Eu poderia estar usando droga nesse momento. Assim, a gente fica muito orgulhoso assim,
poxa, eu quero dar uma entrevista. O que é interessante aqui tem 210 pessoas no momento, mas esse número aumenta cada dia mais. E muitos aqui, eles acabam assim, achando que não sabem como vai ser daqui por diante, não sabem o dia da manhã. Então, assim, esse fato do senhor querer mostrar aos outros assim, sem ideologia, sem moralidade, só explicar como é bom a vida, o Sim. sentido de viver. Então, Sim. assim, é gratificante ouvir isso, que o senhor assim, está se ajudando em relação à questão emocional, à questão de autonomia e a questão da fé, que é bem forte. O senhor percebi isso até pelo vigente, né? Que o senhor carrega no peito. Mas, assim, é bem importante isso, porque essa fé, assim... Acaba sendo um espelho, né? Acaba, assim, contagiando todos. E, assim, é uma luz no fim do túnel para... Interessante isso que você falou, que às vezes meu nome já é um pouco diferente, Django. Né? Meu pai gostava muito de filme de faroeste e acabou me dando esse nome. E às vezes, assim, eu tô passando aqui, aí, Django, preciso partilhar. Django, eu tenho que partilhar. Aí tem hora que eu preciso um pouco do meu momento, né? Eu falo, poxa, pode ser depois. Então tá sendo bem interessante. É a semente. Né? Tudo isso não para o meu ego, sabe, cara? Porque se eu for pensar nisso, eu tô muito mal acompanhado. Porque o ego é um sentimento horrível. Quer dizer, é uma coisa horrível, porque o ego gera orgulho, gera indiferença. E eu não quero deixar de ser essa pessoa que eu sou. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre sou isso e eu sempre quero ser isso e eu sempre vou ser isso. Essa pessoa clara, honesta, você entendeu? E poder, justamente, poder fazer isso não em troca de nada, sabe? Não em troca do que você pode me dar, mas eu entender que o cara pode ter várias complicações, como aqui dentro, essa mesmo que você colocou, né? As pessoas não acreditam, não tem mais esperança e poder passar isso para as pessoas que há esperança sim, que é possível sim, que a gente pode dar um passo sim, mas que depois isso venha frutificar lá na frente, a pessoa conseguiu o estágio e ela passar por mim e nem me dar um bom dia, isso para mim não importa. Eu não quero saber, sabe? O que importa para mim é que eu fui um canal de Deus para a vida dessas pessoas. Então é isso que está acima de tudo, né? É o Deus, né? O poder superior da maneira que eu concebo que para mim é Deus. Bem, assim, interessante. Tudo que conversamos, né? Eu não sei nem quanto tempo de entrevista já. 17 minutos. Quanto? 17. Passou que a gente nem sentiu, não foi? Passou muito. Mas assim, tem alguma mensagem que o senhor queira compartilhar, quem está ouvindo? Quero. Assim, para estimular assim, outras pessoas que, assim, apesar da situação que vivemos em relação à pandemia, que assim, tem pessoas que têm ansiedade, têm angústia, vivem sem motivo de saber como é o dia de amanhã. Mas assim, não passou por situações como a do senhor, por exemplo. Então essas pessoas querem virar sua própria vida, né? Teve aí agora o Setembro Amarelo. Então Sim. a gente estamos no meio barco. Então assim, a gente quer passar alguma mensagem assim, pela belíssima história de recuperação, que fé em Deus o senhor vai Eu sempre conseguir costumo tudo. dizer para as pessoas depressivas, né, que eu quero morrer porque minha vida não faz sentido. Não faz sentido, vive sem sentido mesmo. Não precisa ter sentido para viver. Você entendeu? Porque o instinto, algo que está dentro da nossa defesa, a pessoa vai tirar sua vida, mas ela tem várias oportunidades, porque o instinto está gritando dentro dela, não faça isso com você mesmo. Isso é claro. E outra, a vida, ela se torna interessante quando esse sentido ele começa a fazer sentido na sua vida em relação à minha. Né? E uma outra coisa, não é saber mesmo. Às vezes eu estou ouvindo a dor do outro com crítica. E mesmo assim, eu tenho que saber ouvir com crítica, para que eu possa dar um retorno, porque às vezes o retorno, ele é importantíssimo para essa decisão, né? Da depressão, da mágoa, né? De tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E outra, as pessoas também que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, né? Que talvez até aumentaram o seu uso da sua droga de escolha, por causa justamente isso, dessa dor, né? Desse vazio existencial que essas pessoas carregam, que se transforma em depressão profunda. Então, isso é possível vencer quando eu partilho
quando eu coloco para fora, através das minhas palavras, os meus mais absolutos segredos, aquelas coisas que mais me corroem. Porque o humano é assim, eu sou orgulhoso, eu não quero partilhar nem o sofrer do meu segredo para ninguém, eu não conto nada para ninguém. Então, um dos motivos primordiais de estimulação para a vida humana em relação a esse fator psicológico é a estimulação de um bom diálogo, uma boa conversa, né? E nós já estamos em uma flexibilização muito boa, né? E eu sempre aconselho para as pessoas, né? Olha, quando vocês quiserem ter uma conversa construtiva, uma conversa que possa ajudar a pessoa que está em depressão, chama ela para né? Nós já temos acesso aos parques, às praias, em alguns lugares assim, sempre fora de casa, em um lugar que ela nunca foi, né? Numa árvore, numa sombra. Isso é muito importante, que vai mudar aquele quadro de visão da rotina da casa, você entendeu? Então tudo isso é possível fazer a partir dessa partilha, né? Até que eu sofra o partilhar dos meus segredos, como é que eu vou poder me conhecer? Se eu não estou botando, vomitando aquilo que está me machucando, que pode me levar à morte. Então, antes que isso fique crônico dentro da gente, né? Nós acabamos, às vezes, com a nossa própria vida por causa disso, por causa de sentimentos, do trauma, e nunca conto isso pra ninguém. Aí o coração não aguenta. Chega um momento que, assim, acaba sendo uma bomba, né? A gente vai acumulando tudo isso e se a gente não botar pra fora, o momento vai explodir. Vai explodir, e essa bomba, geralmente, ela é bem trágica. É muito grave. Então, realmente é bem importante esse ponto de... E a mensagem que eu queria deixar é que as pessoas acreditem mais nela, né? Que aqui vocês, né, fazem parte desse trabalho aí, venham mais vezes, né? E digam para as pessoas que tem uma casa como essa, né? Que a gente nos dedicamos dia a dia para manter essas portas abertas, né? E que essas pessoas elas possam vir aqui no espaço para conhecer o espaço e talvez, quem sabe, ser um benfeitor, né? Ver a nossa realidade e que nós juntos possamos superar não só a crise da pandemia, né, que gerou, mas as outras coisas que existem na vida humana. Por exemplo, né, a prioridade nossa, né, nas pessoas com situação de vulnerabilidade, dependente químico, né, pessoas que às vezes chegam aqui com problemas psiquiátricos que a gente tem que encaminhar para as instituições competentes. Então é assim, né, com a ajuda de vocês e a gratidão de vocês que nós podemos crescer como família.